Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem por título O Pai e o Espírito Santo. Na lição de hoje estaremos estudando a relação entre o Pai e o Espírito Santo na obra da salvação e como essa relação revela para nós a atuação da Trindade em favor do cristão. E o texto áudio da lição está lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, que diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Têm os ouvidos espirituais sensíveis à sua voz. Renunciam à sua vontade para observar as orientações do Paráclito, daquele que foi enviado para estar ao nosso lado, como consolador, como orientador, como ensinador e santificador. O Espírito Santo de Deus. E a verdade prática da lição diz assim: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. E aqui na verdade prática nós podemos pontuar com referências bíblicas, né? 3 ênfases que o autor ele faz aqui. Primeiro ele diz que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, o que nós podemos conferir lá em Romanos capítulo 8, versículo 2. Ele diz também que o Espírito Santo ele confirma nossa filiação em Cristo, o que podemos também conferir lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. E por último ele diz que o Espírito Santo ele nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai, o que também podemos conferir lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Verso 13 e 14. E a palavra-chave da lição é filiação, que é a relação jurídica existente entre pais e filhos, sejam filhos biológicos ou adotivos. No contexto bíblico, é a doutrina cristã de que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus por natureza. E quando o pecador arrependido é redimido pelo sangue de Jesus, ele se torna filho de Deus por adoção. E o texto bíblico em classe está em 2 perícopes. A primeira é Romanos capítulo 8, versículos 12 a 17, e a segunda, Gálatas capítulo 4, verso de 1 a 6. E a introdução da lição diz assim: a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. É um dom, um presente, uma dádiva do Pai e do Filho. Por quê? Porque o Espírito Santo, como nós já vimos, ele procede tanto do Pai como do Filho. É só ler lá as referências, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, e capítulo 15, versículo 26. Lendo essas passagens de forma paralela e de forma cuidadosa, você vai ver que o Espírito Santo, ele tanto procede do Pai como do Filho. Isso é bíblico. Ele, o Espírito Santo, nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Até porque o Espírito Santo ele é o penhor da nossa redenção, da nossa salvação. Ele é a garantia,
Nós sabemos, como Paulo ele fala lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, que quando o homem ele escuta o evangelho, ele é alcançado pela pregação do evangelho da graça, e ele crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, recebendo-o como seu Senhor e Salvador, ele é selado, né? Ele ali é justificado por Deus, regenerado e é selado pelo Espírito Santo de Deus. Ele agora, com esse selo, ele agora pertence a Jesus. Ele é batizado pelo Espírito Santo no corpo, né, de Cristo, no corpo místico de Cristo. E agora, unido a Cristo, né, o Espírito Santo, dessa forma, garante a esse novo homem, que está agora unido a Cristo, que faz parte do corpo de Cristo, as bênçãos, a herança prometida. Que nós vamos ver que a garantia ela se dá porque estamos unidos, a Cristo. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo, da condenação à comunhão, e da carne à glória eterna. Nessa lição, veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Que nessa lição nós veremos, estará em foco a relação entre a primeira e a terceira pessoa da Trindade. E no tópico 1 da lição nós temos o Espírito e as dádivas do Pai. Subtópico 1, da escravidão à filiação. E aí, nesse primeiro subtópico, o comentarista diz assim: a Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão. Por quê? Aí tem a referência, Romanos capítulo 8, versículo 15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez andardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez andardes em temor. Porque era assim que nós estávamos, andando em temor, medo. Nós éramos inimigos de Deus, a palavra de Deus fala, Romanos capítulo 5, versículo 10 diz que nós éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer que por natureza nós éramos filhos da ira. Estávamos mortos espiritualmente. Então não tínhamos comunhão com Deus. Éramos desconhecidos. Na verdade, não tínhamos o conhecimento de Deus. Não tínhamos o conhecimento de quem realmente é Deus. E andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade dos nossos pensamentos e da carne. Então éramos inimigos, estávamos em inimizade com Deus, éramos escravos do pecado, não estávamos nem aí para Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor com que nos amou, Ele providenciou para nós o escape, a nossa libertação, através do seu Filho Jesus. Nós fomos redimidos, comprados com sangue, e livres, libertos do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Não precisamos mais andar
em temor, com medo, olhando Deus como um ser distante, amedrontados, inimigos de Deus, não. Agora o nosso relacionamento, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, somos redimidos dos nossos pecados, é de filhos. Porque no momento da nossa conversão nós somos selados pelo Espírito Santo, que é o Espírito que nós recebemos de adoção de filhos, porque é Ele mesmo que testifica, como diz lá Romanos capítulo 8, versículo 16, que o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, falando ali do Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora a nossa situação é outra. Não somos mais escravos do pecado. Nós agora entramos, fomos adotados, e entramos na família de Deus. Somos agora filhos amados do Pai. Aleluia. E aí, entendendo isso, o Espírito Santo ele vai testificando isso em nós, e é por isso que nós temos a capacidade, ele nos dá esse poder, esse direito de nos dirigirmos a Deus como Pai. Papaizinho, com intimidade, Porque a palavra Abba, que nós já falamos em outra ocasião, ela é uma palavra aramaica, usada pelos judeus como o termo familiar com o qual os filhos se dirigem ao pai, com intimidade, com carinho, com comunhão. Então, é esse relacionamento que agora nós temos com Deus, mediante Jesus Cristo, e que é testificado em nós, esse direito, através do Espírito Santo de Deus. Maravilha, irmãos? Isso é presente, É dádiva. Agora, sobre esse termo adoção, que o apóstolo Paulo ele utiliza aqui na carta aos Romanos, para tratar da nossa filiação, da nossa relação de filhos com nosso Pai celestial, esse termo ele deve ser interpretado não pelos olhos da nossa cultura contemporânea, mas sim num contexto da cultura greco-romana dos dias de Paulo, para que a gente possa ter uma melhor compreensão, ou seja, ele deve ser interpretado no contexto do patria potestas, que é um termo em latim que significa poder de um pai, o poder absoluto que o pai tinha sobre os filhos e seus descendentes, fossem eles os mais remotos na linha masculina, independentemente da idade, bem como sobre aqueles que eram trazidos para a família por adoção. Então a gente tem que analisar esse termo adoção no contexto greco-romano, dos dias de Paulo. Por quê? O que é que acontece? A adoção, ela era uma transferência de um patria potestas para outro, de um poder de um pai para outro. E nessa transferência se tinha 4 consequências. Se tinha 4 consequências. Primeiro, aí a gente vai fazer um paralelo, vai fazer um paralelo com algumas referências bíblicas. Primeiro, a pessoa adotada,
ela perdia todos os direitos de sua antiga família. Todos os direitos de sua antiga família o adotado perdia. Em compensação, ele ganhava todos os direitos de um filho totalmente legítimo na nova família. Primeiro benefício. Segundo, o filho adotivo tornava-se herdeiro de todos os bens de seu novo pai, ainda que nascessem depois, que ele fosse adotado, outros filhos do pai que ele adotou. Ainda que nascessem outros filhos com verdadeira relação sanguínea, isso não afetava seus direitos. Estava garantido. Terceiro, legalmente a antiga vida do adotado ficava completamente cancelada. Ou seja, por exemplo, se ele tivesse dívidas, eram todas legalmente canceladas. A pessoa adotada era considerada uma nova pessoa que entrava numa nova vida. Terceiro benefício. E aí o quarto é que, aos olhos da lei, essa pessoa adotada, era literal e absolutamente filho do seu novo pai. E não é isso que acontece conosco quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo? Nós não temos benefícios semelhantes a esses, Porque, por exemplo, lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, o apóstolo João diz que quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quem vive na prática do pecado é do diabo. É filho dele, pertence a ele. É servo dele, é escravo dele. E a primeira coisa, o primeiro benefício que a pessoa ela obtém quando entrega a sua vida a Jesus Cristo, confessando Ele como seu Senhor e Salvador, é ser tirado. Ser tirado, ou seja, o diabo, o inimigo das nossas almas, não tem mais poder sobre aquela pessoa, de escravizá-la. Não, ele perde os direitos, vamos dizer assim. É tirado, você agora pertence a uma nova família. Por intermédio de Jesus Cristo, se torna filho de Deus. Primeiro benefício, sai da escravidão e agora entra na família de Deus. E aí vem o segundo benefício, semelhante ao que nós falamos aqui, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, que diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então somos co-herdeiros com Cristo. Jesus, ele é o legítimo filho de Deus, Ele é o unigênito filho de Deus, o único da mesma espécie, ele é por natureza. Mas no momento em que nós entregamos a nossa vida a ele, nós nos tornamos filhos também adotivos, filhos amados, mas agora participantes também da herança, Somos herdeiros, co-herdeiros com ele. E aí vem o terceiro, semelhante, a terceira da bênção, que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que a cédula que era contra nós, ela foi riscada, e Jesus a cravou na cruz do Calvário. A nossa dívida diante de Deus, ela é cancelada. É a questão da nossa justificação, Nós somos justificados. Estávamos ali condenados com a dívida impagável que nós tínhamos diante de Deus, mas Jesus Cristo veio e pagou.
ali na cruz do Calvário. Pronto, absolvido, justo agora, justificado. É como que é zerado. A partir daquele momento, é zerado diante de Deus tudo aquilo que nós fizemos. E é posto diante de nós um novo caminho para agora nós trilharmos com Jesus Cristo. E isso é interessante a gente falar, porque às vezes tem pessoas que ela ainda não tomou posse disso, dessas bênçãos, dessas dádivas. Tem pessoas que vivem ainda, dando ouvido para o inimigo das nossas almas, para pessoas que estão na escravidão, estão ainda na prática do pecado e que não entendem essas questões espirituais, e aí quer ficar lembrando do seu passado. Não, querido. O que você tenha feito durante a sua vida, durante o tempo que você estava nas trevas, na escravidão, morto espiritualmente, no momento em que você crê em Jesus Cristo, o recebe como seu Senhor e Salvador, os seus pecados, eles são perdoados. A palavra de Deus diz assim, que os nossos pecados podem ser vermelhos como carmesim. Eles se tornarão brancos, como a branca lã. Claro, existem aquelas questões extremas que a pessoa, às vezes, tem que responder à justiça do homem, Não vou aqui detalhar, mas você está entendendo o que eu estou falando. Mas diante de Deus, se naquele dia, de repente a pessoa cometeu alguma coisa, algum delito, e está fugindo e encontra ali, ouve a palavra de Deus, se arrepende do que fez, entrega a sua vida para Jesus, ele é regenerado, e a primeira coisa que ele vai ser impulsionado a fazer, porque é algo que é lícito, é se entregar para cumprir, para pagar pelo que fez, entregar à justiça dos homens, mas diante de Deus ele está perdoado. E aí, se nesse intervalo ele passa dessa vida para outra, ele está salvo. É isso que precisa se entender. Eu não precisava nem eu falar tudo isso, Nós temos aí o ladrão da cruz, que teve a revelação de quem era Jesus, porque ali foi uma revelação. Ele olhou e viu. Porque aos olhos humanos ninguém poderia olhar aquela situação e dizer, não, aqui, lembra-te de mim quando entrar. Não. Ele teve uma revelação de quem era Jesus, de quem era aquele homem que estava do lado dele sendo crucificado. Foi coisa profunda ali. E aí ele disse, olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares, aleluia, quando entrares no teu reino. E ele foi salvo. Estava ali pagando pelo que tinha cometido, que eles realmente eram culpados, mas foi salvo. A sua alma foi salva. Então, querido, Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Tome posse disso. Tome posse disso e viva essa nova vida com Cristo. Tomando posse dessas dádivas, dessas bênçãos espirituais, dessa herança. Entenda a sua nova posição diante de Deus em Cristo. Você é co-herdeiro com Cristo. Essa é a sua nova posição. Entenda isso. Tome posse disso. E aqui no subtópico 2 da lição nós temos da rebeldia a filho legítimo. E aí o comentarista diz assim: antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, mas por meio da graça, ou seja, do favor imerecido de Deus,
fomos transformados e assim o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Ele testifica para nós. É por isso que nós não temos medo, né? Aquele que, quando nós recebemos o Espírito Santo, e esse testificar, irmãos, em nosso espírito, é nos fazer compreender. É aquela iluminação que nós recebemos, de quem nós somos agora diante de Deus. Quando se fala que testificar é isso, essa iluminação que o Espírito Santo ele traz para nós, o entendimento, a compreensão de quem somos agora diante de Deus. É por isso que nós falamos que se o Espírito tem testificado isso em você, querido, você é a habitação do Espírito Santo, você, querido, você, minha querida irmã, também, né? Não olhe mais para trás, não olhe mais para o seu passado. Você agora é livre em Cristo, né? Aí veja os privilégios, né? Dessa dádiva de ser filho de Deus. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar Deus de Pai, pelo qual clamamos Abba Pai, nós já falamos sobre isso, em que no aramaico, Abba é a forma carinhosa para papai e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso a Deus Todo-Poderoso, temos esse acesso a Ele, isso é maravilhoso, né, irmãos? Isso é maravilhoso. E muitas das vezes nós não usufruímos de forma adequada desse privilégio, Nós não sabemos usufruir de forma adequada desse privilégio de termos acesso ao nosso Pai Celestial, Deus o Todo-Poderoso. Nós sabemos que Ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Nós somos seus filhos amados. Às vezes nós nos desesperamos tanto, com as coisas da vida, com as circunstâncias. Ficamos tão abatidos que muitos de nós até queremos desistir, mas não, querido. Tome posse desse privilégio, conquistado para nós por Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. É bênção, viu? Essas lições, cada vez que a gente vai passando as lições, vai ficando, mais edificantes, fortalecendo, a nossa fé, fazendo a gente entender quem nós somos, Isso é maravilhoso. Então nós temos esse livre acesso a Deus poderoso, ao Deus Todo-Poderoso. Outro benefício do filho tornado legítimo é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo, como nós já falamos, Aí ele deixa aqui uma referência a Efésios capítulo 1, versículo 11. Bom, subtópico 3 da lição diz assim: das trevas à plenitude do Espírito. Das trevas à plenitude do Espírito. No outro tempo, vivíamos em trevas espirituais. As trevas simbolizam pecado, e separação de Deus. A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai. É um ato gracioso do Pai. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito.
É Ele que veio para nos lembrar, para nos fortalecer toda vez que Ele nos lembra quem somos, a nossa identidade em Cristo, nós somos fortalecidos. Agora, claro, é preciso ter comunhão com Ele, É preciso estar com os ouvidos espirituais aguçados, a voz do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa agir dentro de nós, para que Ele possa trabalhar dentro de nós, de modo a nos fortalecer a nossa fé, a estarmos firmados nessas promessas, nessas bênçãos espirituais, tomarmos posse dela. Aí na continuação, aí fala, que o sinal dessa nova vida é a presença do Espírito, porque sois filhos. Aí tem aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. E assim como Jesus orava, Abba, Jesus orava, papai, papaizinho, ele tem intimidade com seu pai. O crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Você agora está em outra condição, meu amigo. Você não está mais em trevas. Você foi agora transportado para a luz. Aleluia, E aqui no tópico 2 da lição nós temos: o Espírito nos guia na vontade do Pai. Sob o tópico 1, os filhos são guiados pelo Espírito. Bom, Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Aí o comentarista cita aqui, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que mostra que eu e você realmente nós somos filhos de Deus é se realmente nós estamos vivendo a nossa vida cristã guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se estamos realmente sendo conduzidos por Ele. O que não é fácil, Diga-se de passagem, não é fácil, porque requer renúncia. Requer renúncia. O Espírito Santo, ele um dos papéis que ele tem no agir na nossa vida é nos santificar. Aquele processo de santificação, progressiva, que é o aperfeiçoamento, que é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E isso é bonito de se falar, mas na prática não é fácil se submeter a esse processo. Porque 99% das vezes nos confronta. A gente se sujeitar a esse processo do Espírito Santo, é uma guerra dentro de nós, contra a carne e o Espírito. Porque nós somos regenerados, isso é bem verdade, há uma nova natureza em nós, gerada pelo Espírito Santo de Deus, mas a nossa natureza está aqui, está morta, mas se nós não vigiarmos, em algum momento ela pode tomar vida e proeminência,
E aí a gente precisa renunciar, sempre estarmos sujeitos, né? Sujeitos não, darmos ouvidos, né, à voz do Espírito Santo de Deus. A gente vem à vontade de falar, vem à vontade de fazer, de dizer, mas a gente ouve, né? Estando em comunhão com Ele, Ele logo se manifesta e diz, não, se cale, só ore, não faça, não reaja. Né? Então e aí a gente vai para o joelho. E olha, e dessa forma a gente só tem vitória. Né? Quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo de Deus, a gente só tem vitória, nós só somos vitoriosos. Né? Nós só somos vitoriosos. E aí, ao mesmo tempo, vamos dando testemunho de que realmente nós somos filhos de Deus. Porque não é só dizer, eu sou filho de Deus, agora não. É o que vai mostrar, como está dizendo aqui, se a sua vida ela é conduzida pelo Espírito Santo. Aí a gente sempre vai falar, né? Voltando àquilo que a gente já falou em outras oportunidades aqui nesse trimestre. É o processo de santificação que a gente precisa olhar e dizer assim, olha, realmente uma das evidências de que eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus é quando eu realmente, aquilo que em algum momento eu tenho que realmente fazer um esforço e renunciar, mais na frente, quando eu sou novamente experimentado, aquilo já é natural. Eu falar com mansidão, eu não reagir. A pessoa vem de lá e eu reagir com brandura. E aí a pessoa olha, realmente está mudado, né? Espírito Santo de Deus, estou sendo guiado. Eu estou deixando o Espírito Santo me guiar. Bom, aí aqui, né? O verbo guiados, que é do grego agontai, né? Está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, com alguém que é levado pela mão, né? É levado, não sabe o caminho, tem que ser guiado, né? Tem que ser guiado, né? E isso é verdade, né, irmãos? Tem momentos que na nossa vida a gente vai para o joelho e o Espírito Santo me ajuda. Como eu devo agir, o que eu devo falar? Tem circunstância que a situação está tão apertada que a gente tem que ir para o joelho, né? O Espírito Santo me ajuda, me dá uma orientação, me orienta. Você não já passou por isso? Eu já. Espírito Santo me orienta, o que é que eu devo falar? Estou indo ali para a sala dele, eu estou indo ali para aquele lugar, eu estou indo me encontrar com ele, com ela, né? Me orienta, olha, eles estão vindo aí. Senhor, me orienta, me dá a palavra. E aí a gente pede, né? E ele dá. Né? E ele dá. Quando é para falar, ele dá sabedoria. Quando é para falar, ele dá, né? Em palavras sábias. Né? Palavras bem colocadas, com sabedoria. É dele. Né? Quando também é para silenciar, a gente cala e ouve. Cala e ouve. Não é isso? Bom, então, porque nós estamos sendo guiados pela mão. E aí, na continuação, né? Isso significa que são instruídos pelo Espírito, aqueles que se deixam ser guiados, ser levados pela mão, são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai, em todo o curso da vida. Olha aí, essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne, que nós começamos a falar, né? Que nós falamos anteriormente.
Aí tem aqui, né, Gálatas capítulo 5, versículo 16, que o apóstolo Paulo diz, né, ele nos orienta, né, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito é deixar-se ser guiado por ele. É deixar-se ser guiado por ele. Isso é andar em espírito, né? É ser deixado guiar, se deixar ser guiado por ele. Tal orientação, dada pelo apóstolo aqui, ela não é forçada. Não, mas é fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Não é nada forçado, não é? O Espírito Santo não é evasor. Nós sabemos disso. Então não é nada forçado. Isso deve ser um fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Como filhos, não fomos deixados órfãos. Né? O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. Aleluia, né? Ele aponta a direção e vai conosco, porque ele é o que foi chamado para estar perto, para estar junto. É aquele que nós estudamos na semana passada, que é o nosso capacitador. E uma das capacidades que ele vai nos dando, à medida que nós vamos cedendo, vamos renunciando ao nosso eu, renunciando à nossa carne, é nos capacitando a vencer a inclinação da carne. Que quando se fala de inclinação da carne, queridos, não é só a questão do adultério, fornicação, né? Não, às vezes a vontade de falar, vontade de falar, e que você sabe que você vai falar, vai ferir, e você cede, né? E não faz. A vontade de agir, ainda que você olhe e diga assim, poxa, mas eu tenho razão de fazer isso, mas não vai agradar a Deus, né? Nem sempre a nossa razão de agir, a nossa razão de dizer, ela está em concordância, né, com a vontade de Deus. E a gente precisa entender isso, né? A gente, como filhos, nós temos que procurar agradar o nosso Pai. Tudo bem, eu tenho razão de dizer, eu tenho razão de fazer, mas as consequências disso, não é? Aí a gente tem os nossos amados irmãos, a unidade da igreja. Como é que vai ser isso? Vai comprometer? Então a gente cede, o Espírito Santo, olha, se cale. Mantenha-se em obediência, né? Mantenha-se em retidão. Seja um agente que venha promover a unidade, a comunhão, mas não a discordância, não a separação, não o partidarismo. Misericórdia, né? Não queira ser o pivô de partidarismo, não. Por causa da sua razão de dizer, de fazer, não. Mantenha-se, não. Prime pela unidade da igreja, né? Do corpo de Cristo, né? E aí você vai, o seu Pai Celestial vai ter prazer em você, né? Bom, continuando, né? Subtópico 2, diz assim, o Espírito opera a mortificação da carne. Mortificação da carne. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13, parte B. O termo mortificardes, do grego thanatou, significa fazer morrer, sufocar algo até que perca sua força. Diz respeito à necessidade
de o crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir. De nós mesmos nós não vamos conseguir. Nós precisamos entender que mesmo sendo regenerados, como nós já falamos, lá atrás, nós ainda estamos nesse corpo incorruptível, nesse corpo corruptível. Nós ainda estamos nesse corpo corruptível, que é suscetível à ação do pecado. Os pensamentos ainda são bombardeados. Então a gente precisa, em todo o tempo, buscar a comunhão. E assim, não é que uma receita de bolo, não é isso, mas 3 práticas que é a base, para o cristão que quer vencer a sua carne e fazer com que o Espírito Santo cada vez mais tenha proeminência na sua vida, a sua natureza gerada pelo Espírito Santo, ela venha ganhar força em você. Se alimentar da palavra de Deus, a leitura da palavra diariamente, você precisa se alimentar da palavra. Não estou falando do estudo sistemático, mas pegar o devocional, mesmo a gente que tem posição na igreja de professor, tem um compromisso maior do estudo da palavra, tem momentos que a gente sente a necessidade daquele devocional, da coisa mais leve. O leve, quando eu falo, de se sentar, às vezes a gente brinca com uma xícara de café, ler aquela passagem bíblica e deixar que o Espírito Santo ministre, sem muitos detalhes, buscando nas línguas, no grego, não, deixar que o Espírito Santo ele venha lhe fortalecer, de manhãzinha, no seu tempo, depende do seu dia a dia, mas, por exemplo, pela manhã é o melhor momento para mim, de manhã cedo. E aí você ali, Espírito Santo, você vai lendo aquela passagem, Espírito Santo ministrando no seu coração. Oração. Meu irmão, não tem como nós vencermos sem oração. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, é o momento que Deus está falando conosco. Mas quando nós nos dispomos a ir para o lugar de oração, quando eu falo aqui o lugar de oração, porque na sua casa você deve ter, todo cristão que se preza tem um lugarzinho ali dele que ele reserva para o seu encontro com Deus em oração, Então, naquele momento que você se dispõe ali, tira ali para ir para seu lugar de oração, você está indo falar com Ele. Você está indo adentrar a sala do trono. E seu pai se agrada disso, Você ir ter um encontro com ele, meu filho está vindo. Aleluia, estou aqui, de pronto para ouvi-lo. E aí você vai conversar com seu pai, chorar nos pés do seu pai. Papai, estou passando por isso, Está acontecendo isso no meu coração, na minha mente. E aí você vai recebendo conforto, fortalecimento no seu coração. Irmão, aleluia, é uma bênção, E aí vai sendo fortalecido, a comunhão se estreita, aí aquela tristeza passa, aquele pensamento de tomar uma decisão, ele vai ali se desfazendo, e você sai daquele momento ali fortalecido. Leitura da palavra, oração e jejum. Aí tem que ter prática de jejum para mortificar o nosso corpo, enfraquecer nosso corpo.
Mas o espírito se fortalecer. E de preferência, se você puder, né? Não que isso tem que ser um padrão, nem, né? Mas de preferência, se você puder, no dia que você estabelecer o seu jejum, se você puder, e seja um dia de culto, né? Que você vá para a igreja, um culto de oração, ou, né? Ou um círculo de oração em jejum. Ô, irmão, não tem forma melhor de nós mortificarmos a nossa carne, porque ali nós estamos em comunhão, o Espírito vai nos fortalecendo, né? Nossa vida espiritual vai sendo fortalecida, nossa comunhão em Cristo vai sendo fortalecida, e os pensamentos, né? E aí, falei em pensamentos, existe também essa questão, né? Dos pensamentos, que inclusive é uma forma da gente também, né, mortificar a nossa carne, que é também ocupar os nossos pensamentos com coisas que realmente venham nos edificar, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, né, quando Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia, né? Filipenses capítulo 4, versículo 8. E aí, meu irmão, tem... E aqui, quando a gente fala disso, sobre a questão dos pensamentos, ocupar os pensamentos, isso implica, muitas das vezes, até a gente se afastar, né, de algumas pessoas, de algumas companhias que só trazem conversas que, né, você às vezes está na sua comunhão, você fez a sua leitura da palavra, você passou ali uma hora de joelho, na comunhão com o Pai, né, tá ali em jejum, aí vem uma pessoa com murmuração, com conversas que, né, e aí a gente, ô meu irmão, tá bom meu irmão, vou aqui, né, porque a gente precisa buscar fortalecer a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial, né? Bom, e aí na continuação nós temos aqui, o comentarista vai dizer o seguinte: devemos andar em espírito, despir-se do velho homem, crucificar a carne e nos santificar diariamente. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. E chegando aqui no subtópico 3, nós temos: o Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é uma obra trinitária, né? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, né, que clama Abba Pai. O Espírito de seu Filho, irmãos, é o próprio Espírito Santo, né? Falando assim aos irmãos que talvez tenham dúvidas sobre isso. Clama Abba Pai. Esse texto enfatiza, né? Que texto? Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 6. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, o tempo exato que o Pai determinou. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores e o Espírito para nos transformar em filhos legítimos. Desse modo, o Pai é o autor da salvação, do plano de salvação, né? O Pai é o autor do plano de salvação,
O Filho é o executor da redenção e o Espírito é o aplicador da adoção. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. A comunhão perfeita entre as três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui no tópico 3 da lição nós temos: a Trindade nos conduz à herança eterna. Subtópico 1, herdeiros de Deus por adoção. Bom, a doutrina da herança é inseparável da adoção. Nós só somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, porque nós fomos adotados por Deus, mediante seu Filho Jesus Cristo. Como nós já explicamos, Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Aí ele vai citar aqui, Romanos capítulo 8, versículo 17, parte A, que diz assim: se somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus. O termo herdeiro é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Aquilo que nós já explicamos, lá atrás. Essa herança não é mérito, não é por mérito nosso. Não é por mérito nosso. Nós só somos co-herdeiros por causa de Jesus Cristo, da obra redentora de Jesus Cristo. Ela é que possibilita, que possibilitou tudo isso. Como nós já explicamos, É uma obra trinitária perfeita. O Pai planeja e garante a herança, Efésios capítulo 1, versículo 11. O Filho a conquista na cruz, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. E o Espírito é a garantia dessa herança, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele que garante, até porque ele habita em nós, ele é aquele que nos guia, que é o nosso consolador, nosso orientador. Então, à medida que nós continuamos a seguir as suas orientações, nós temos a garantia, de, ao final da nossa caminhada, nós desfrutarmos de heranças, de bênçãos espirituais que ainda nos aguardam. Porque o próprio apóstolo João, ele disse, filhinhos, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que haveremos de ser, porque tem mais coisas para acontecer conosco, para nós desfrutarmos. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Isso já nos foi revelado pela palavra. Porque como ele é, nós veremos. Aí ele continua, quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Então, há promessas aí que nos aguardam, que nós não sabemos, outras que já nos foi revelada e nós aguardamos, que é, por exemplo, a redenção e a glorificação do nosso corpo, a promessa para o nosso corpo, Então, que nós só iremos desfrutar
se chegarmos ao fim da jornada. Né? Se chegarmos ao fim da jornada. Bom, continuando aqui. Aí ele vai dizer, né? A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação, que já são bênçãos que nós recebemos no momento da nossa conversão, né? Onde nós somos justificados, né? Absolvidos, o condenado agora é inocentado e é posicionado como justo. É isso que acontece ali no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Jesus Cristo ele já pagou o preço, né, da nossa redenção. E somos regenerados. Passamos pelo novo nascimento, que é uma bênção, porque, como nós já explicamos na lição de número 9, né, que há uma renovação em nosso entendimento. Nós começamos a entender as coisas espirituais. Isso é bênção. Coisas que o homem natural não compreende. Coisas que só vai ser compreendida, que só serão compreendidas quando o homem ele passa pelo novo nascimento. E isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Então, justificação, regeneração, a adoção como filhos, que é a nossa nova posição diante de Deus. Então, isso são bênçãos que nós já recebemos. E também as promessas futuras, tais como a vida eterna, como nós já falamos, né? E a glorificação. E o que é a vida eterna? Jesus ele responde, né, lá em João capítulo 17, versículo 13, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer aqui é relacionamento. É relacionamento. O relacionamento que nós já desfrutamos desde agora e vai se intensificar, né? E vai ser bênção quando nós estivermos no reino, no porvir, face a face com Jesus. Oh, que bênção, hein? Que bênção, né? Bom, subtópico 2 diz: co-herdeiros de Cristo por filiação. Co-herdeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito, como co-herdeiro de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. Porque agora que nós somos filhos adotivos, nós temos os mesmos direitos do filho legítimo. O filho reparte com os seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Aí está lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. O que é que diz lá? Em Apocalipse 3, versículo 21, vamos ler. Aqui, Jesus ele diz o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia! Ou seja, aqui os que vencerem reinarão juntamente com ele, participarão do seu governo, ou seja, todas aquelas bênçãos que estão prometidas para nós, como a árvore da vida, como a ausência de dano, como a pedrinha branca que nós receberemos com um novo nome, a autoridade sobre as nações, as vestes brancas, tudo isso são conquistas naturais de todo aquele que estiver com ele no seu trono, que aqui na verdade significa governar, participar do seu governo. Irmãos, é algo inefável, São as bênçãos aí, inefáveis, prometidas a nós. Bom, essa herança não é
de posses materiais, mas é gloriosa, é verdade, incorruptível e incontaminável. Porém, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos, porque é preciso entender isso, né? Participar dos seus sofrimentos. E assim, aqui a gente já precisa entender a questão de nós sermos rejeitados. Às vezes a gente é rejeitado até por familiares, por amigos, é colocado de lado. No momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, né, nós agora pertencemos a Jesus, estamos unidos a Ele, aí a maioria das pessoas se afastam de nós. E é triste quando é pessoas muito próximas, né, como amigos íntimos e familiares. Mas é o sofrimento. Aqui eu estou dando só um exemplo, né? Fora aqueles que perdem a vida por causa de Cristo, por amor a Cristo, nossos irmãos aí no Oriente. Então, nós precisamos entender isso, né? Que ser co-herdeiro de Cristo também é participar dos seus sofrimentos. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. Isso é benção, né, meu irmão? Se você tem passado aí por alguma situação de rejeição por causa da sua fé em Cristo, da sua fidelidade para com Jesus, permaneça. Permaneça. Ele mesmo disse que quando ele disse assim, olha, quem não deixar pai, mãe, irmão, por causa de mim, não é digno de mim, é porque ele estava falando nessas circunstâncias, né? A gente precisa estar disposto a sofrer essa rejeição. Até tem pessoas que são postas até para fora de casa, né? A gente sabe disso. Tem pessoas que são postas até para fora de casa. Quantos adolescentes aí, né? Quando entregam a sua vida a Jesus, saem felizes ali da congregação, mas quando chegam em casa, aí o pai coloca para fora, não, crente aqui não, cristão aqui não, faça a sua escolha, e a pessoa permanece em Cristo, e aí é o sofrimento. Mas os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não são para comparar. Bom, continuando aqui, a glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Tem que passar pelo nosso Gólgota, né? Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho. E isso inclui as marcas da cruz. E aqui no subtópico 3 nós temos: o Pai administra o tempo da herança. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. É porque, na verdade, irmãos, essa administração das bênçãos espirituais feita pelo Pai, ela tem um caráter progressivo e pedagógico, porque nós estamos ainda em amadurecimento, em aperfeiçoamento. Nós não estamos prontos. Então, quem entende o tempo em que nós estaremos prontos é o Pai. Nós estamos aí sendo santificados, aperfeiçoados,
a palavra de Deus diz que quem é santo, santifique-se mais, né? Quem é puro, purifique-se mais. É o processo de aperfeiçoamento, de estarmos mais parecidos com Cristo, cada vez mais parecido com Cristo, né? Até chegarmos ao amadurecimento espiritual, à estatura de varão perfeito, que será naquele grande dia, né, em que nós teremos aí os nossos corpos transformados, a consumação da nossa salvação, né, plena, a plenitude, né, de forma plena. Então, nesse momento, sim, aí estaremos prontos para receber, tomar posse e desfrutarmos de forma plena de todas as promessas espirituais. Né? Mas quem sabe o tempo é o próprio Pai. O que nos cabe é permanecermos, né? Permanecermos nessa caminhada. Bom, aí continuando aqui, ó, ele tem o controle do tempo oportuno e exato, que é o grego kairos, não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e da herança eterna na vida de cada crente. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um de seus filhos. O que nós devemos fazer é permanecermos em Cristo. Permanecermos em Cristo. Conclusão da lição. O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sob essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito Santo, glorificando ao Filho. Muito bem, nós chegamos ao final de mais uma lição. Essa foi a lição de número 11, o Pai e o Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha aí com seus amigos. Se você desejar também, deixa aí o seu comentário. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Que Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério. E até a próxima lição.